bom dia. Aqui é a professora Eline e estamos aqui para dar início a mais uma videoaula. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 5, o ar em volta da Terra. Então nós iniciamos estudando sobre a Terra, nós estudamos as camadas da Terra, nós estudamos sobre o solo, suas composições e finalizamos com as doenças transmitidas através do Sol. Hoje nós iremos falar sobre a atmosfera terrestre, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Vamos observar a imagem. Então a imagem ela mostra a atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve os planetas. A nossa atmosfera, como nós estamos vendo aqui na imagem, nós chamamos de atmosfera terrestre. Você já parou para pensar onde surge o vento? Você já viu o vento? Já palpou o vento? Certamente não. Mas como você sabe que ele existe? Quando nós observamos essa imagem, nós podemos ver os pelos do animal sendo espalhado. Então nós não podemos ver nem tocá-lo, mas nós podemos sentir. Porque nós sentimos o vento, como nós chamamos comumente. O vento é o ar. Então nós sentimos porque o ar ele se movimenta. O vento que nós chamamos é o ar em movimento. Quais as características da atmosfera? A atmosfera é o nome dado à camada gasosa que envolve os planetas. No nosso caso, a nossa chama-se atmosfera terrestre. E como ela é composta? Ela é composta de inúmeros gases que ficam retidos por causa da força da gravidade e também do campo magnético que envolve a Terra. Vamos conhecer algumas dessas composições da nossa atmosfera terrestre. A água e o gás carbônico presente no ar absorvem parte dos raios infravermelhos emitidos pelo Sol e são responsáveis pela retenção da energia térmica na nossa atmosfera, juntamente com o gás metano e o óxido nitroso, deixando o planeta aquecido e possibilitando a existência de vida na Terra. Nós sabemos que o efeito estufa hoje ele se tornou um problema por conta do aquecimento do nosso planeta. Mas o efeito estufa ele é um fenômeno natural. A existência da vida na Terra ela só é possibilitada pelo efeito estufa, pelo planeta, ele mantém o planeta aquecido, possibilitando a existência de vida. Nós sabemos que alguns planetas que não possuem atmosfera, eles passam por uma drástica temperatura, uma drástica variação de temperatura. Por exemplo, durante o dia eles aquecem muito e durante a noite eles esfriam muito. Então isso impossibilita a existência de vida, dentre outros fatores, é claro. Mas a nossa atmosfera ela tem uma dessas funções. A nossa atmosfera terrestre ela é dividida em camadas. Essas camadas elas vão desde próximo do solo até a mais externa camada, que é a exosfera. A nossa atmosfera ela tem cerca de 1000 quilômetros
E esses 1000 quilômetros estão divididos nas camadas que são as seguintes. A primeira camada, que é a mais próxima do nosso solo, é a troposfera. A segunda camada é a estratosfera. Observe que entre a estratosfera e a troposfera, essa lista aqui, é onde está a camada de ozônio. E o que é a camada de ozônio? A camada protetora da Terra. Nós vamos estudá-la ainda neste vídeo. A terceira camada da atmosfera terrestre é a mesosfera. A quarta camada é a termosfera e a quinta e última camada é a exosfera. Este indicador aqui verde, toda essa parte que está aqui em verde, significa a quantidade de ar que existe na troposfera. A troposfera é a camada mais próxima do solo, como eu falei, e é nela que se concentra 75% do ar. Então, é na troposfera que existe a maior porcentagem de ar. Isso significa que apenas 25% está dividido nas próximas camadas, na estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Mas nós podemos perceber e nós vamos estudar que quanto mais vamos nos distanciando do solo, mais o ar ele fica rarefeito. E o que isso significa? Significa que a quantidade de ar vai diminuindo. Então, o que é o ar rarefeito? Você já deve ter ouvido essa expressão, principalmente em países altos. Dizem então que o ar nesses lugares é rarefeito, ou seja, existe pouca quantidade de ar disponível. Então, vamos estudar mais sobre a primeira camada, que é a troposfera. A troposfera é a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 12 quilômetros de altura. Qual o tamanho, então? A extensão da troposfera? 12 quilômetros. É nesta camada que ocorrem os fenômenos meteorológicos, ou seja, os fenômenos climáticos, como chuvas, formação de nuvens, relâmpagos, furacões, também os ventos, ciclones, vendavais, entre outros. É também na troposfera que ocorre a poluição do ar. Infelizmente, esse daqui também é um outro problema que nós iremos estudar. Os aviões de transporte de cargas e passageiros voam também nesta camada. As temperaturas nesta camada podem variar de 40 graus Celsius até 60 graus Celsius. Quanto maior a altitude nesta camada, na troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, estas são apenas algumas das informações que nós vamos estudar a respeito da troposfera. Observem nesta imagem ao lado, nós temos a troposfera que se estende cerca de 12 quilômetros. Acima nós temos a estratosfera que se estende cerca de 40 quilômetros. Nós temos também a mesosfera, a estratosfera e, por fim, a exosfera. Nós temos nesta imagem aqui ao lado a troposfera
como se estivesse mostrando as dimensões de cada uma, ó, a distância da troposfera para a estratosfera, para a mesosfera, para a termosfera, que também é conhecida como ionosfera, e por fim para a exosfera. Então estas são as dimensões de cada uma das camadas da atmosfera. Nós estudamos então a troposfera. Vamos estudar a segunda camada da nossa atmosfera. Como ela se chama? Estratosfera. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera. Esta camada, ela ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera, é claro. A troposfera, qual o tamanho dela? 12 quilômetros de altura. Após esses 12 quilômetros, começa então a estratosfera, que vai até os 50 quilômetros acima do solo. As temperaturas variam de menos 5 graus a 70 graus Celsius negativos. Então, qual o tamanho da estratosfera? Se eu perguntasse a vocês qual o tamanho da estratosfera? A estratosfera, então, tem uma dimensão de 38 quilômetros, porque ela vai dos 12 quilômetros até os 50. Então, a extensão dela é de 38 quilômetros. Ela se estende, então, depois da troposfera até os 50 quilômetros. As temperaturas nessa camada são bastante frias, ou seja, ela vai de 5 graus negativos até 70 graus negativos. Quais outras informações nós vamos estudar na estratosfera? Na estratosfera localiza-se então a camada de ozônio, que é a camada protetora, a camada que filtra, é como uma espécie de filtro natural do nosso planeta, do planeta Terra. E qual a sua função? Proteger dos raios ultravioletas do Sol. Qual a função da camada de ozônio? Proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Nessa camada, aviões supersônicos e balões de medição climática, ou seja, aqueles que dão as informações da meteorologia, podem atingir esta camada. Então, nós vimos lá no início do vídeo que entre a troposfera e a estratosfera está a camada de ozônio. Eu pergunto para vocês, você já viu o ozônio? Certamente não, pois ele também é ar, e eu fiz essa pergunta no início do vídeo. Então, o ozônio, o que é o ozônio? O ozônio é uma camada formada de oxigênio concentrado. Ele é tão leve que paira acima da Terra na atmosfera. A muitos quilômetros da altura existe o manto desse gás, ou seja, a grande concentração desse gás é que forma a camada de ozônio. Eu não coloquei aqui no vídeo, mas no início nós estudamos algumas fórmulas, como por exemplo o oxigênio. Qual a fórmula do oxigênio? O2. Se o ozônio ele é formado do oxigênio, mas ele não é o oxigênio, ele é uma outra molécula. E a molécula do ozônio é O3, ou seja, são 3 átomos de oxigênio interligados entre si. Qual a fórmula do ozônio? O3. Vamos estudar então mais um pouco sobre essa camada. A camada de ozônio
é um filtro de proteção que o planeta tem lá em cima, entre a troposfera e a estratosfera, para proteger a vida aqui embaixo. Ela deixa passar o calor e a luz solar, mas impede que os raios ultravioletas do Sol cheguem até a superfície do planeta. Quando esses raios ultravioletas conseguem ultrapassar a camada de ozônio, eles queimam as plantações, destroem as células vivas e podem provocar câncer de pele. É o que acontece hoje em dia por causa do buraco na camada de ozônio. Então, onde é que o ozônio nos protege? Ele nos protege quando ele está lá na sua camada. Nós vimos que, por ele ser um gás leve, ele está nessa região entre a troposfera e a estratosfera. Qual a sua função? De proteção. Ele impede que os raios ultravioletas cheguem até nós, até as plantas e os demais seres vivos. Vamos observar aqui a imagem, olha. Nós temos aqui o Sol emitindo os raios ultravioletas. Nós temos aqui a camada de ozônio. E esta camada sendo rompida. Por que ela está sendo rompida? Ela está sendo desfeita por conta da poluição do ar que nós vimos no início. Dentre os principais poluentes, nós temos aqui os CF6, que são os clorofluorcarbonetos, e também os aerosóis. Esses são os principais poluentes da camada de ozônio. E o que acontece? Quando esses gases são liberados, eles rompem essa camada. Foi o que iniciou então o buraco na camada de ozônio, que é um problema hoje mundial. Então, como essa camada tem esse buraco, o que ele faz? Ele deixa os raios passar. Quando esses raios passam, eles atingem tanto as plantas como os demais seres vivos, como nós acabamos de falar. Quais os problemas que o aumento dessa temperatura pode nos causar para nós seres humanos? Várias doenças, até mesmo câncer de pele. Somente o câncer de pele que pode nos causar? Não, foi apenas um dos exemplos que eu dei. Também a emissão de raios ultravioletas além do limite, ele diminui a nossa imunidade, então nós ficamos fragilizados. Podem causar até outras doenças como a herpes. Então estas são algumas informações que nós temos a respeito da camada de ozônio, que é uma camada muito importante para o nosso planeta. Vamos então estudar a próxima camada. A próxima camada da atmosfera é a mesosfera. Nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima do solo, que se estende a cerca de 12 quilômetros. Após a troposfera, nós temos a estratosfera, que vai até os 50 quilômetros. E logo após os 50 quilômetros, nós temos a mesosfera. A mesosfera, essa camada, ela tem início no final da estratosfera e ela vai até 80 quilômetros acima do solo. Ou seja, qual a dimensão dessa camada? Qual a sua extensão? Qual a extensão da mesosfera? É cerca de 30 quilômetros, porque ela vai até os 50 quilômetros é a estratosfera. Após
os 50 quilômetros, inicia a estratosfera. A temperatura na mesosfera varia entre 10 graus Celsius e 100 graus Celsius negativos. E quais fenômenos ocorrem na mesosfera? Na mesosfera é onde ocorrem as estrelas cadentes, ou seja, a queda dos meteoros, quando essas rochas que penetram na atmosfera terrestre se incendeiam devido à enorme resistência do ar. Então, é na mesosfera que os meteoros, eles são praticamente freados. É por isso que ocorre toda aquela luminosidade. É também nessa atmosfera que ocorrem os fenômenos multicoloridos que nós podemos observar através de fotos, porque onde nós estamos nós não conseguimos ver. São os fenômenos chamados aurora boreal e também aurora austral. A aurora boreal, ela ocorre no hemisfério norte, enquanto a aurora austral ocorre no hemisfério sul. Então nós podemos ver essas lindas imagens da nossa atmosfera, que ocorre na mesosfera. Vamos para a próxima camada. A próxima camada é a termosfera. Só esse termo desta palavra, o que ele já indica? Termo significa quente, térmico ou qualquer outra palavra derivada desse termo. Termosfera significa esfera de calor. Nós vamos ver que essa camada, ela tem início no final da mesosfera e ela vai até 500 quilômetros do solo. Então é uma camada bastante extensa, cerca de 420 quilômetros. Ela vai até os 500 quilômetros do solo. É nessa camada é a camada atmosférica mais extensa, como eu acabei de falar. É uma camada que atinge altas temperaturas. Eu já falei aqui no início, o termo significa calor, pois nela há oxigênio atômico, gás que absorve a energia solar em grande quantidade. As temperaturas na termosfera podem atingir cerca de 1000 graus Celsius. Então, essa camada, a sua principal característica é que é uma camada bem extensa e também muito quente. É a quarta camada da atmosfera terrestre. Vamos então para a última camada da atmosfera. Vamos então estudar a última camada da atmosfera terrestre. A última camada chama-se exosfera. Exo significa de fora, parte externa. É a camada mais externa da nossa atmosfera. É uma camada que antecede o espaço sideral. Vai do final da termosfera até 800 quilômetros do solo. Nessas camadas, a temperatura nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta. As temperaturas também podem atingir 1000 graus Celsius. É formada basicamente por metano, de gás hélio. É formada basicamente por metade de gás hélio e metade de gás hidrogênio.
Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal. Também permanecem os satélites de transmissão de informações e também os telescópios espaciais. Então, a última camada da Terra é a exosfera. Veja que alguns autores eles variam. Por exemplo, no nosso livro diz que ela se estende até os 1000 quilômetros. Neste slide ele diz que só é até 800 quilômetros, mas nós vamos se basear pelo nosso livro. É a camada que se estende até 1000 quilômetros do solo. Nessa camada, quais são os gases predominantes? O gás hélio e também o gás hidrogênio. Também é na exosfera que estão os satélites de transmissão, TV a cabo, rádio, dentre outros satélites. Então é da exosfera que esses satélites mandam essas informações para as centrais que recebem e transmitem assim para as nossas casas. Então vamos fazer uma breve revisão. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve os planetas. A nossa se chama atmosfera terrestre e ela está dividida em quantas camadas? 5. Quais são elas? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera ou ionosfera e também exosfera. Entre essas camadas, entre a troposfera e a estratosfera, está a camada de ozônio. Qual a função da camada de ozônio? Proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Mas com a poluição de gases como os clorofluorcarbonetos, que são os CF6, e também os aerosóis, rompeu essa camada e o que nós chamamos de buraco na camada de ozônio. A passagem da grande quantidade de raios ultravioletas do Sol por conta desta abertura nesta camada tem trazido grandes prejuízos para o nosso planeta, para todos os seres vivos, inclusive para os seres humanos, causando diversas doenças como baixa imunidade, herpes, doenças também na visão e até mesmo a herpes. Essas camadas, elas são diversificadas pelo seu tamanho. Como eu falei também no início, é na troposfera que se concentra a maior quantidade de gás oxigênio, cerca de 75%. O restante está dividido nas camadas, mas quanto maior a altitude, mais o ar está rarefeito, ou seja, diminui a quantidade de ar. Eu falei também sobre a camada de ozônio, que ela é formada por 3 átomos de oxigênio. Sua fórmula então é O3. E o gás ozônio, ele só tem serventia, ele só é importante para nós lá em cima, lá na camada. Aqui próximo do solo, existe alguns veículos ou alguns eletrodomésticos que liberam esse gás. Portanto, próximo do solo, ele é bastante prejudicial ao ser humano. Ele é importante para nós lá na sua camada. Nós vimos também a mesosfera, que existe alguns fenômenos que ocorrem nela, como a aurora austral e a aurora boreal. Nós estudamos também a termosfera, que é uma camada bastante quente, e também, por fim, a exosfera, com todas as informações que nós acabamos de ver.
que vocês aproveitem, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessário e tirem todas as suas dúvidas. Vamos então para a nossa agenda. A nossa agenda vocês irão copiar e responder as páginas 91, 92 e a página 100. Vocês irão fotografar e me enviar via WhatsApp até a data do dia 15/6 às 18 horas. Esta é a minha mensagem final. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.